Glória a Deus, aleluia. Já estou aqui de novo, né? No 9º capítulo do livro de Êxodo. E eu já quero te dizer que você seja bem-vindo a essa palavra, mas que você não seja somente ouvinte, que você seja praticante. Quando você compartilha essa mensagem para outra pessoa que você sentir de estar enviando, você não vai estar somente ouvindo, você vai estar sendo praticante. Então, tudo aquilo que você tiver desejo do Espírito de Deus, você está sendo usado por Deus. Então, seja usado por Deus na palavra, seja usado por Deus na oração, seja usado por Deus no louvor. Na palavra, é assim. Tenha liberdade de enviar, de falar, de ouvir, porque quando você tem Deus, você é liberto. Então, eu quero te pedir para você estar curtindo e comentando. Quando você deixa aqui abaixo dessa mensagem o seu comentário, é importante, porque você ouviu e comentou. Então, eu já quero te agradecer por você estar ouvindo, curtindo, compartilhando. E se inscreva nesse canal para que você possa estar ouvindo todas as mensagens quando ela estiver saindo daqui. E ela vai chegar até você e vai ser transmitida a outros lugares. Porque a palavra, ela não fica somente até você. Ela vai expandir a outros lugares. E você vai fazer parte dessa história também. Porque isso é semente. Semente, ela não fica somente em um lugar. Ela vai frutificar. Então, eu estou aqui no capítulo 34 e eu vou dar início hoje, agora, no capítulo 29. Mas antes, Deus está aqui, né, dando continuidade, eu vou estar deixando uma palavra aqui. Eu vou estar deixando uma palavra aqui em Tiago. Tiago 1, o capítulo 22, 23 e o 24. Até o 25. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou estar dedicando essa palavra hoje a todos os ouvintes dessa mensagem. Tornai-vos, pois, é Tiago 1, versículo 22 adiante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aí aqui no 25 fala: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, porque vai ter fruto. E o fruto vai sair de você, vai sair de todos. Então, que você seja mensageiro da palavra de Deus, não somente ouvinte. Então, eu vou estar dando continuidade aqui, né? Que eu tô nesse propósito no livro de Êxodo. Já estou quase finalizando, mas eu acho que hoje eu não finalizo, porque já é um pouco tarde. E depois desse vídeo que eu tô em outro propósito de uma oração de 21 dias, que eu tô nesse propósito dessa oração. E eu não posso perder. Então, eu vou estar dando continuidade aqui agora. E eu estou aqui no capítulo 34 de Êxodo e vou dar continuidade agora no versículo 29. O rosto de Moisés resplandece. Então, aqui nessa mensagem fala: quando desceu Moisés do monte Sinai
tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Olha para você ver, né? Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, as quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, via os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Aí eu já cheguei aqui no capítulo 35, o sábado. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são essas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vós será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer oferta para o tabernáculo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiaria, para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de onique e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo. Venham todos os homens hábeis entre vós e faça tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, e os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca dos seus varais, o propiciatório e o véu do resposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios, os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e seus varais, e o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, as suas bases, o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote. Já estou aqui no versículo 20, né? Do capítulo 35. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, bracelete, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, ostra
de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia, e todo possuidor de madeira, de acácia, para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinha fiado, estofo azul, púrpura, camesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de onix e pedras de engaste para a estola sacerdotal, para o peitoral. E os aromatas e o azeite e as iluminação e o azeite para iluminação, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, e se fizesse por intermédio de Moisés. Aí eu já estou aqui no versículo 30 do capítulo 35. Deus chama a Bezalel e Eliabe. Deus chama a Bezalel e Eliabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade e inteligência e conhecimento em todo o artifício. E para elaborar desenhos de trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras, em engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs ao coração para ensinar outro, a ele e a Ioliá. Essas palavras, para mim pronunciar, Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aioliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Então, eu já estou aqui, no capítulo 2, já cheguei no capítulo 36, no versículo 2. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés chamou a Bezalel e a Aiolabe, não sei se essa palavra eu estou falando corretamente, Aioliabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-las, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito, mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava as cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 covados e largura de 4 covados. Todas as cortinas eram de igual medida.
5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçada de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortina para servir de tenda. Sobre o tabernáculo fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 covados e a largura de 4 covados, e de 11 cortinas era de igual medida. Ajuntaram a parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta para peles finas. Então, já cheguei aqui no capítulo 20, do versículo 36, o versículo 20 do capítulo 36, a coberta de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 covados de comprimento e covado meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul, e fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, de 2 bases debaixo da outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos lados, os quais por baixo estava separada, mas em cima se ajustavam a primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passava as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. Então, já cheguei aqui no versículo 35 do capítulo 36. O véu, o reposteiro e as colunas. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, camesim, linho fino, retorcido, com querubins, ou fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro, e os seus cochetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, camesim, linho fino, retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, e os seus cochetes, as suas cabeças, as suas molduras, cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Então, já cheguei aqui no capítulo 37. Eu vou dar uma pausa aqui.
cheguei aqui, né, no capítulo 37, a arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 covados e meio, era o seu comprimento, de 1 covado e meio a largura e de 1 covado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora, cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e a pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varal nas argolas e aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Então, já cheguei aqui no versículo 6 do capítulo 37, o propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 covados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 covado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de um ouro batido, fez as 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estava eles de faces voltada para a outra, olhando para o propiciatório. Então, já cheguei aqui no versículo 10 do capítulo 37, a mesa. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 2 covados, a largura de 1 covado e a altura de 1 covado e meio. De ouro puro a cobriu, ele fez uma bordadeira de ouro ao redor. Também ele fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos. Ele fez uma bordadeira de ouro ao redor da moldura. Também ele fundiu 4 argolas de ouro e pôs a argola nos 4 cantos que estavam a seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que havia de estar sobre a mesa, os seus pratos, seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se havia de oferecer libações. Então, já cheguei aqui no versículo 17 do capítulo 37, o candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, e ouro batido fez, e o seu pedestal, e a sua haste, e os seus cálices, as suas maçanetas, e as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, 3 cálices com o formato de amêndoas, na outra haste uma maçaneta e uma flor. Assim era as 6 hastes que saía do candelabro, mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formas de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saía dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saía dele, e havia mais maçanetas sobre 2 outras hastes que saía dele. Assim se fez com as 6 hastes que saía do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas. As suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Então, já cheguei aqui no versículo 25 do capítulo 37, o altar de incenso. Fez de madeira de acácia o altar de incenso. Tinha 1 covado de comprimento e 1 de largura. Era quadrado, de 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele, de ouro puro o cobriu. A parte superior, as paredes ao redor, e os chifres lhe fez uma bordadeira de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo
da bordadeira, de ambos os lados o fez nelas, e se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Então, já cheguei aqui, né, no versículo 29 do capítulo 37. O óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Eu vou estar lendo aqui só mais uns 2 versículos. Eu já cheguei aqui no capítulo 38, o altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, e de 5 covados era o comprimento, e de 5 de largura. Era quadrado o altar, e de 3 covados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar recipiente para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias e garfos, e braceiros, todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede do rebordo do altar, para debaixo ao qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nela se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, e de um e de outro lado do altar, para ser levado oco, e de tábuas o fez. Então, já cheguei aqui no versículo 8 do capítulo 38, a bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Então, eu vou estar finalizando aqui, e já quero agradecer por estar aqui com essas palavras. E amanhã, graças a Deus, vai ser o último capítulo desse propósito do livro de Êxodo. Eu não sei quando eu terminar esse, qual vai ser o próximo, mas Deus já sabe, né? E vai ser muita coisa boa, maravilhosa com a palavra do Senhor Deus, né? Então, que você, né? Que você seja praticante, porque toda vez que você tiver sede para se alimentar, você vai alimentar você e vai alimentar muitos. Olha, eu sei o que eu tô falando. Tem muita gente que tá vazia. E ele come, come, come e sente fome. Sabe por quê? A necessidade dele é de alimentar o espírito. E aquela comida que ele come, 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 não sustenta, ele continua tendo fome. Então, se você conhece alguém que está tendo esse sintoma, come tudo que chega a ele e não se enche. Essa fome que ele está sentindo não é de comida. Isso é um vazio. Esse vazio precisa ser enchido com a palavra de Deus. Esse vazio, muitas pessoas estão com esse vazio, que nada sustenta a sua fome. Então, em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa mensagem para você hoje, amém?